A cannabis medicinal está vivendo uma revolução no Brasil. E olha, o que a gente está vendo não é só uma mudança na lei, não. É uma redescoberta de um potencial que pode, de verdade, transformar a saúde no país. Então, bora mergulhar nessa história para entender como essa inovação toda está acontecendo. Para entender hoje, a gente precisa dar um pulo no passado. E aqui vem a surpresa para muita gente. A cannabis já foi um medicamento oficial por aqui. Pois é, ela estava lá, listada na primeira farmacopeia brasileira em 1929. Só que aí vieram décadas de proibição e ela foi retirada dos registros. Ou seja, o que está acontecendo agora não é sobre inclusão, é sobre uma importante reinclusão. E isso muda tudo. Depois disso, vieram décadas de um silêncio quase total. Mas aí, chega 2024, e de repente o cenário vira de cabeça para baixo. Um ano de avanços que ninguém esperava, com cada mês trazendo uma novidade que acelerava essa transformação. A grande pergunta é: o que aconteceu? O que foi que acendeu esse estopim todo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse boom regulatório de 2024. Foi um ano, uau, sem precedentes. E a gente precisa entender o passo a passo, mês a mês, para ver como o terreno foi preparado para essa nova era da cannabis medicinal no Brasil. E olha, a velocidade das mudanças foi algo impressionante. Tudo começou em fevereiro com a consulta pública para trazer a cannabis de volta para a farmacopeia. Meses depois, em junho, um marco gigantesco. O SUS de São Paulo já estava distribuindo o medicamento para síndromes raras. E o grande momento, claro, veio em novembro com a reinclusão oficializada. Isso é um passo enorme para a padronização e para o controle de qualidade. Ok, a gente viu as mudanças na lei. Mas leis não mudam sozinhas, né? Por trás delas tem forças muito poderosas. Tem gente, tem ciência e, claro, tem o mercado. São esses três pilares que estão empurrando essa revolução. Vamos entender o porquê por trás desse boom. E quando a gente fala de gente, olha só esse número. Mais de 672 mil pacientes. Isso representa um aumento de mais de 50% em um único ano. É muita gente. Fica claro que existe uma demanda enorme, uma necessidade real que o sistema de saúde está finalmente começando a enxergar. Certo, mas para que essas pessoas todas estão usando? Em primeiro lugar, disparado para dor crônica e inflamação. E isso não é novidade, é um uso que a gente encontra em textos milenares. Depois vem náuseas de quimioterapia e epilepsia refratária, que são áreas onde a ciência já tem muita evidência do benefício. Aí sempre fica aquela dúvida, né? Como é que uma única planta pode ajudar em coisas tão diferentes? Bom, não é mágica, é ciência pura. Acontece que a gente tem no nosso corpo algo chamado sistema endocannabinoide. Pensa nele como um maestro, o grande regulador que mantém todo o nosso corpo em equilíbrio. A cannabis funciona porque ela interage, ela conversa com esse sistema. É por isso que o potencial dela é tão grande. Bom, com tanta complexidade científica e uma demanda de pacientes que não para de crescer, um profissional específico virou peça essencial nesse quebra-cabeça. E é aqui que, segundo a análise, o farmacêutico sobe no palco e assume um papel de protagonista nessa nova era. E a atuação do farmacêutico vai de ponta a ponta. Pensa só, desde dar laudos técnicos para o cultivo legal em casa, passando por supervisionar a extração dos óleos, até fazer um controle de qualidade super rigoroso para garantir a segurança e a potência do produto. E o mais importante, ele está ali, do lado do paciente, ajudando a achar a dose certa, explicando como usar. É o elo de confiança e conhecimento no processo todo. É exatamente como diz a especialista Jéssica Miranda, uma das fontes para este material. Ela fala que o farmacêutico é um dos protagonistas da terapia canabinoide, ou seja, não é só um apoio, é uma peça central. O mercado já entendeu que precisa desse profissional para garantir a segurança e a eficácia de tudo. O cenário parece muito promissor, o caminho está aberto, mas ele ainda não está livre de obstáculos, não. Olhando para frente, quais são os desafios e as oportunidades que vão definir os próximos passos do Brasil nesse setor? E os desafios não são pequenos. Pensa bem, são mais de 400 empresas importando. Imagina a falta de padrão entre os produtos. Ainda existe muito preconceito entre quem prescreve, a rastreabilidade dos produtos é baixa e é super difícil escolher o produto ideal para cada paciente. São barreiras bem reais que precisam ser superadas.
Então, como superar isso? Talvez a resposta não esteja só em mais regulação, mas em inovação. A proposta que surge é juntar o conhecimento farmacêutico profundo com o poder da tecnologia. E aqui a gente está falando de inteligência artificial. Essa união pode ser a chave para o próximo salto de qualidade. E isso tudo nos leva a uma grande pergunta final. Com uma demanda que não para de crescer, um cenário regulatório novinho em folha e a tecnologia prometendo personalizar tratamentos, será que o Brasil tem o que precisa para não só participar, mas para liderar a revolução global da cannabis medicinal? O cenário está montado. A oportunidade está na mesa.